Para o primeiro cafezinho da semana. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Guilherme. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo jóia por aí? Tudo tranquilo e hoje temos sessão na Câmara, sessão ordinária. Lembrando, né, que na última quarta-feira e antes do feriado tivemos a sessão suspensa por falta de quórum. Apenas 15 dos 33 vereadores compareceram. Alguns deixaram de ir por motivos de saúde e com isso algumas pautas, né, da prefeitura foram adiadas e devem ser analisadas nesta segunda-feira. São 3 projetos que reestruturam diferentes áreas da prefeitura. Um deles cria 10 cargos para economista, que devem ser preenchidos por meio de um concurso público. Outra proposta, né, é extinguir 8 cargos de comissão que existem e criar outros 6 diferentes na CETEC, com o objetivo, segundo a prefeitura, de aperfeiçoar cargos e funções. E a terceira pauta é a alteração na Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, então uma mudança na nomenclatura. De acordo com o Executivo, o objetivo dessa mudança é atualizar e atender as demandas da pasta. Entre outras mudanças, prevê a criação de 3 cargos de diretor de departamento, 15 de coordenador departamental e 64 funções gratificadas de chefia de setor. Então, essas são as os principais itens, né, na pauta que foram adiados da última quarta-feira. E vamos ver, acho que hoje vai, né, Bruno? Hoje a gente vai ter essa votação. A gente até chegou a achar lá atrás que iria, né? E por alguma razão os próprios vereadores acabaram esvaziando, né, Guilherme, a sessão como um todo, que impediu a constituição do quórum, como você muito bem lembrou. E aí isso acabou culminando nesse arrastamento, né, vamos dizer assim, da pauta para essa segunda-feira. Acredito que o Dário deve ter conversado, por dar as arestas se havia em relação a alguns dos vereadores, né, principalmente da base de sustentação política. Não tem muitas dificuldades, porque se trata, na verdade, de uma reestruturação, que é uma reestruturação geralmente que ocorre mesmo na administração como um todo. Está se extinguindo alguns cargos, criando outros em comissão, nada de absurdo, está se abrindo o processo para contratação de novos cargos, novas carreiras, como é o caso de economista, que você acabou citando aí também, que vem no sentido de repor, de qualificar a administração. Acho que talvez se a oposição tivesse algum grande argumento para mobilizar do porquê não votar de alguma medida essa reestruturação, deveria passar justamente talvez pela dimensão do gasto, né, Guilherme? Ou seja, o quanto isso vai significar, se realmente é necessário, quantos funcionários já tem, teria que fazer o trabalho de casa previamente, observar dentro da própria prefeitura os cargos que já existem, quais as atribuições, quais as responsabilidades, se tem ou não tem feito isso de maneira adequada, e aí, consequentemente, fazer um questionamento mais formal, né, sobre o custo. O que não me parece que vá acontecer na sessão como um todo, até porque esses vereadores poderiam depois ficarem marcados como alguém que agiu contra o funcionalismo, ainda mais em ano de eleição, né, Guilherme? Porque quem quer essa altura do campeonato vai querer ser contra a contratação, a não ser, volto a insistir, se for por esse argumento de inviabilidade econômica, né? Porque se não for por aí, acho que não tem muito o que debater nesse aspecto, né? Trata-se da reestruturação, o executivo mandou o projeto, se tiver questionamento vai ser feito, mas a tendência é que seja aprovado como um todo. Às vezes o que pode ter acontecido lá atrás, que a gente não sabe, aí também ficaria muito mais nos bastidores, tenha sido algum tipo de negociação em troca, né, Guilherme, para poder fazer essa aprovação, né? Isso pode acontecer também, a gente sabe que ano eleitoral vale tudo, né, para essa galera. E, bom, hoje a pauta tá cheia, já que tem esses itens adiados da sessão Uhum. passada. Estamos com 20 itens aqui, né? A maioria, novamente, né? Homenagens, entrega de diplomas, mas tem um outro aqui que chama atenção. Uma proposta do vereador Nelson Osner, em segunda discussão, que visa obrigar a exibição aqui em Campinas de vídeos educativos antidrogas na abertura de shows e outros eventos culturais, que deverão ter 2 minutos de duração no mínimo e devem ser aprovados pelo Conselho Municipal de Entorpecentes e produzidos pelos próprios organizadores dos eventos. Então, mais uma pauta a ser votada aqui por iniciativa do Nelson Osri, visando o combate às drogas. O que você acha dessa proposta, Bruno? Eu lembro que alguns anos atrás, muitas prefeituras acabaram aprovando nas salas de cinema. Não sei se é o caso em Campinas também, que faz já um certo tempo que não vou no cinema em Campinas, né? Mas eles haviam aprovado aqueles vídeos que passavam antes do início da sessão, falando sobre temas que eram alguns temas mais sensíveis. Cheguei a ver em algumas salas de cinema sobre a questão das drogas, mas via muito no que diz respeito ao combate à pedofilia, viu, o Guilherme? Então, assim, Hum.
são expedientes, são estratégias que por vezes os vereadores optam por colocar dentro ali das opções legislativas como medida de conscientização política, né, como um todo da população. Nesse caso, a respeito da questão das drogas, é para poder transmitir uma espécie de mensagem oficial do poder público. Se isso é efetivo ou não, tenho lá minhas dúvidas sobre a eficiência, né, não é de ler ali a mensagem que, em tese, vai falar, poxa, então vou ter um outro tipo de consciência, uma outra visão sobre o assunto. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que o poder público faz a sua obrigação, que é, de algum modo, alertar, chamar atenção, aproveitar essa grande concentração para poder falar sobre os malefícios. É que nem lá atrás, quando se aprovou a legislação, por exemplo, trazendo nos cigarros, né, aquelas mensagens que eram mensagens impactantes. Isso não quer dizer que necessariamente as pessoas deixarão de fumar somente em função daquilo, mas o poder público também faz oficialmente o seu papel, de alguma forma, ajudar nesse processo de conscientização, viu, Guilherme? Então, acredito também que não terá grandes dificuldades em ser aprovado, não, porque se trata pura e simplesmente de transmitir uma mensagem oficial do poder público, um posicionamento oficial do poder público, alertando sobre uma questão que é, sim, uma questão de saúde pública. E lá em Brasília, Bruno, está acontecendo no STF um julgamento de uma ação do PDT sobre o papel das Forças Armadas, né? Lembrando que ontem fizemos 60 anos do golpe de 64. O STF está com 3-0 para dizer que a Constituição não prevê poder moderador ou intervenção militar, ao contrário do que muita gente utilizou, né, de forma deturpada, até para incentivar as pessoas a irem às ruas, acamparem nos quartéis, esperar 3 dias para, enfim, para que o exército pudesse intervir. O STF, então, está julgando essa ação para acabar com isso de uma vez por todas, com qualquer brecha, né, que alguém possa interpretar sobre brechas para os militares tomarem o poder, basicamente, né? Exato, né? Então, ontem o Flávio Dino ainda acabou soltando aí o seu voto, né? Também seguindo a lógica do relator do Luiz Fux, né? Contra esse papel aí, ou essa ação, vamos dizer assim, moderadora das Forças Armadas, né? A gente sabe que as forças, dentro de uma lógica democrática, republicana, elas estão aí sob o seu comandante-chefe, vamos dizer assim, que é o presidente da República, né, dentro de uma lógica presidencialista, portanto, elas devem estar aí submetidas diretamente ao poder civil, porque justamente não se trata de um poder militar, tem a sua autonomia funcional, tem a sua organização, as suas carreiras, todas elas garantidas como outra e qualquer instituição, mas devem estar, vamos dizer assim, circunscritas a essa lógica, né? Tudo aquilo que exorbita, que sai disso, a gente tem o histórico, inclusive ontem uma data simbólica, como você lembrou, né? 60 anos aí do golpe militar, né? Que acabou depondo, vamos dizer assim, o Jango do poder em 64, estabelecendo um regime civil-militar, né? Vale destacar esses dois elementos, não foi só uma ditadura militar, mas tinha apoio de vários setores da sociedade, que ao longo de 21 anos fez o que fez dentro de uma lógica extremamente truculenta, violenta, de morte, de perseguição política, de inibição às múltiplas liberdades que são típicas de um regime democrático, né, Guilherme? Então, a gente não precisa nem ficar tanto investindo tempo para isso, porque ontem as notícias, vamos dizer assim, elas abundaram, né, nesse assunto, trouxeram aí vários órgãos de comunicação trazendo relatos inéditos, relembrando, falando dessa história como um todo para aqueles que, infelizmente, não têm memória ou não tiveram o mínimo de contato com essa dura realidade que foi a ditadura militar, né, civil-militar, no Brasil, como a gente viu aí de 64 até, né, 84, depois 85, quando efetivamente acontece a transição política. E aí o Supremo Tribunal Federal também acaba colocando um elemento a mais nessa história toda, porque faz a votação justamente colocando e, vamos dizer assim, reafirmando qual é o papel das Forças Armadas dentro de uma lógica democrática. Porque, infelizmente, aquilo que a gente acompanhou entre o final de 2022 e início de 2023 faz parte de qualquer outra coisa, menos uma lógica democrática séria, né? Tá certo. Então, Bruno, amanhã a gente toma outro cafezinho. Uma boa semana para você. Obrigado, gente. Um abraço para você, Guilherme, para os nossos queridos ouvintes aí do outro lado. Boa semana para todos. Vamos que vamos, estamos só começando a semana dos cafezinhos. CBN Serviço. A Câmara de Vereadores de